Ele está aí, olha ali, Ele está eu te sei, onde estás, onde te Ele ouvi está. Elohim, Elohim, te raio, te rei. Elohim, Israel, Elohim, Israel. Jivomi always flame, always flying, Elohim, Elohim, I just flame, I just flame. Let us fly. Oh, amazing. Oh, it's flying. Oh, me. I'll play. It was sing, on the play, on the play, display, oh display, yeah. Amen. It was sing. Don't say goodbye. And we'll see all this way and the sun and the snow and the sun. All this way. I do it play, swear to it snow, and it snow, and say, it was sad to me and the way like flowing to me out that it's late. We made a long way like it's going. I'll wait to say that was playing lovely way. On the sand,
Beautiful day, go flying, always, all things. Irmão da reta por onde me meia Alabanza es
posso viver sem queimar, queimar por ti. Posso viver sem tua glória, posso viver sem posso viver sem queimar, queimar por ti. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Eu não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Posso viver sem o teu fogo, posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar, queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia do leão da tribo de Judá, são os passos do meu noivo, e não meu estar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Eu veio ao meu encontro. O leão da tribo de Judá, são os passos do meu noivo, vindo me buscar. O som do leão da tribo de Judá, ele está rugindo ao meu encontro. Seja se prepare, está voltando. Seja se prepare, está voltando. Igreja se prepare, ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz, ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória
Fogo que purifica, que santifica, que renova. Pai, que sara, que cura. Aleluia. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Sinta o poder de Deus. Seja incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus, que está sobre esse lugar, que está sobre a atmosfera dessa igreja. Seja batizado do Espírito Santo. Fale em língua. Receba o renovo. Receba o avivamento do dom espiritual nesta noite. O avivamento dos dois, o avivamento do seu ministério, da unção de Deus que está sobre esse lugar. Abaia canterebia cobra, arabiou de canterebia cobra, que cobra nada cantarabia. Na manjedoura, ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. declare a Ele. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro.
toca com a tua unção, com o teu poder. Toca em cada vida, toca em cada pessoa. Meu Pai, alcança os corações com a sua misericórdia, com a sua graça. Alcança as vidas, Senhor, nessa pátria chamada Brasil. Oh meu Deus, levanta uma grande geração, oh Pai, de grandes profetas, de grandes levitas, de grandes ministros, de grande liderança. Papai, levanta, constitui, envia o avivamento sobre o nosso país, envia o avivamento sobre a tua igreja.
Santo Deus. Jesus ainda opera milagre. Ele ainda cura câncer. Ele ainda cura enfermidades. Graças a Deus pelo testemunho da nossa amada irmã Dea. Que Deus fortaleça mais e mais a sua fé e o seu coração e a tua saúde. Eu peço à amada igreja que abra a sua Bíblia em Efésios 2. Verso 8. Aleluia. Efésios 2, 8. Bem fácil de encontrar. Eu daqui a pouco preciso de alguns textos aí no Data Show. Todos podem ler aqui no Data Show, queridos. Aleluia. Todos, versículo 8. Todo mundo junto. Todos. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isto não vem de vós. É o dom de Deus. Novamente. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós. É o dom de Deus. É uma dádiva. A igreja poder estar sentado no glória ao Senhor. Glória a Deus. Por meio da fé. Isso não vem de vós. Já faz 2 semanas, qual o Senhor ministrou ao meu coração, para estarmos falando, ministrando sobre a maravilhosa graça. A graça maravilhosa. Apóstolo Paulo, ele é intitulado como o apóstolo da graça. O apóstolo da graça. Pela forma como ele foi alcançado pela graça. É o homem do Novo Testamento, né, dos apóstolos, que mais se refere sobre a graça, conforme já falamos aqui alguns dias atrás. Tá? Nós falamos quantas vezes, parece que 140 e poucas vezes tem a palavra graça do Antigo ao Novo Testamento. Tá? 140 e algumas, aí se eu não estou esquecida, mais ou menos 140 vezes está registrada a palavra graça na Bíblia. Do Antigo ao Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo que mais se refere sobre a graça, sobre a maravilhosa graça, é o apóstolo Paulo. Vamos entender, conforme já temos falo aqui, que Paulo tinha bastante motivo para falar da maravilhosa graça. Da forma como ele foi alcançado. A maneira como Jesus se manifestou a ele. Como Jesus apareceu a ele. Sendo um fariseu, sendo ele um romano, tá? Que também tinha dupla cidadania, tá? Mas quando ele foi alcançado pela graça maravilhosa de Deus, ele foi transformado de um perseguidor para um perseguido. Aleluia. De um perseguidor para um perseguido. De um oprimido para um liberto. E o Senhor libertou ele e por meio dele muitas vidas foram libertas. Inclusive os gentios. Porque o Senhor levantou como luz para os gentios. Doutor dos gentios, tá? Então nós vamos perceber que no momento da conversão de Saulo, Barnabé teve muita dificuldade para poder fazer a igreja aceitar
Saulo de Tarsis como um convertido ao Evangelho. Então, Barnabé ficou pelo menos por 15 anos sendo o pai espiritual de Paulo, apóstolo Paulo. E eles tinham que testemunhar, eles tinham que, assim, tentar convencer a igreja de que aquele homem agora, ele era um dos nossos. Que agora ele também pregava o Evangelho, que agora era diferente. Então, conforme está em 2 Coríntios 12, o versículo de número 9 e versículo 10, que quando Paulo faz uma oração pedindo uma cura daquele espinho, aquele problema todo que conhece de Bíblia já sabe. Então, por isso que Jesus, tá? Repetindo novamente o que eu falei há 2 semanas atrás, por isso que Jesus falou para Paulo, apóstolo Paulo, e disse: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Graça, favor imerecido, mas não é só favor imerecido. É que a graça, ela é suficiente, ela é eficiente, apesar da deficiência humana. Apesar da nossa deficiência como pecadores. Mas a graça de Deus, ela é eficiente sobre a vida do pecador. Ela produz o verdadeiro resultado. Ela produz o verdadeiro efeito. Ela produz aquilo que o próprio Deus estabeleceu. A graça, ela é completa, não é pela metade. Ela não é meias verdade. Ela produz efeito total e completo no coração do pecador. Não só questão de perdão, não só questão de salvação, mas é que a graça nos proporciona a vivermos uma vida inteiramente diferente das demais pessoas. Aí você vai entender acerca da graça de Deus, tá? Que é ela que nos sustenta. Quando vai dizer minha graça te basta, Jesus diz assim: Paulo, você não é sustentado pelo que você tem. Você não é sustentado, você não vive por aquilo que você produz. Você não vive pelo seu trabalho. Você não depende do seu dinheiro. Você não depende de mérito seu. Não é por mérito humano. Não é por você procurar ser melhor. Não, nós temos que procurar ser melhor, porque isso é bom. Porque isso é agradável, porque isso agrada a Deus, porque isso é benéfico, porque isso traz resultado, porque isso produz efeito, e nós fomos salvos para procurar ser melhor a cada dia. Uma vez, quando transformado pela graça, o propósito, o resultado é você melhorar cada dia mais, é você melhorar nos seus relacionamentos interpessoais, é você melhorar na sua vida 2, é você melhorar na vida familiar. Então, quando alguém que se atreve a dizer que já foi transformado, que já é um cristão, que já é um converso no Evangelho e que está de mal a pior, essa pessoa ainda não conhece a graça, essa pessoa ainda não entendeu, essa pessoa ainda não deixou que a graça entrasse em seu coração de uma vez por toda, porque Jesus, ele é a graça maravilhosa. Aleluias. Aleluias. Eu estava lendo em um livro. Nas horas que dá, tem alguns livros que eu gosto muito de ler. Um deles é Apacentando, Ensino Apacentado. É livro de pastor para pastor. Eu até aconselho os pastores a ter esse livro. Muito bom. Ali é terapia do pastor. Apacentando, Ensino Apacentado. Irmãos, pense em uma terapia pastoral. É terapia.
Porque a nossa vida está escrita naquele livro. A nossa história, a nossa rotina, nosso dia a dia está escrito naquele livro. E tem de outros que eu gosto bastante de ler. Um deles é um que eu tenho aqui, chamado A Graça Maravilhosa. O Poder Curador da Graça. E eu estava lendo hoje, bem na introdução do livro, aonde o escritor, ele traz uma experiência de um pastor hindus, né? Esse pastor, ele é um pastor que também estava na África, em um estado, ele está em um país de pessoal da língua inglesa. E aonde ele traz uma experiência de um determinado pastor hindus, que um cético, melhor dizendo, um incrédulo, chegou até ele e falou: olha, os seus crentes, olhe bem, o que esse cético falou para esse pastor. Os seus crentes têm evangelho suficiente para impedir deles pecar. Mas os seus crentes não têm evangelho suficiente para fazê-los felizes a ponto deles serem alegres. Olha que tamanho de afronta, querida igreja, amados. Vocês guardaram isso daí? Falou para o pastor e disse: os seus crentes, eles têm evangelho suficiente para impedi-los deles pecar. Mas os seus crentes não têm evangelho suficiente para fazê-los felizes a ponto deles serem alegres. Vocês já pensaram o que é isso, igreja? Tacaba nubre cantarábia. Ande resta cantarábia. Oh, meu Senhor Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aí ver o texto de Neemias 8, 10 e 11. Neemias 8, versículo 10. A igreja vai ler junto. Amém? Pode ler aí? Toda a igreja? A igreja pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Santo Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ide. E disse-lhe, mas ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porção ao que não tem nada, preparando para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. 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 Coma das doçuras que a graça nos proporciona. Beba da doçura do mel, de ter a presença de Deus por inteiro e por completo no seu coração, porque a alegria em Jesus é completa. O povo nesse contexto, eles estavam muito assim, naquela expectativa, eles estavam muito emocionados, muito impactados. O que acontece? Passaram-se 70 anos sem eles ouvir falar acerca da lei de Deus. Agora, o escriba Esdras e Neemias se prepara um culto ao Senhor. Prepara uma celebração ao Senhor. E toda celebração tem que ter banquete espiritual e material. E quem não participa do banquete está fora. Porque até no céu vai ter banquete.
A mesa do banquete já está pronta, preparada para a noiva do Cordeiro. A sala do banquete estará preparada para receber a noiva. Nós somos a noiva. Até no céu vai ter banquete. Não perca esta grande oportunidade. O povo, quando eles começaram a ouvir a leitura acerca da lei de Deus, eles começaram a cair por terra, começaram a cair sobre o chão. Chorando terrivelmente, de tal forma, porque eles ouviram a palavra. E o que é que a lei o que é que a lei do Senhor ensina? Acerca de que eles não podiam se misturarem. Então, quando eles começaram a ouvir a lei de Deus, eles caíram em si e viram que tinham pecado contra Deus. E eles se lançaram ao chão. E foi um choro tão tamanho, tão tremendo, que ali logo o Senhor tomou a boca do seu servo e disse: alegrai-vos. É dia de festa. É dia de banquete. Coma da doçura. Coma da gordura. Se alimente do banquete que Deus está preparando, que o Senhor preparou. Hoje não é dia de choro, hoje não é dia de lamento, hoje não é dia de sofrimento, não é dia de dor, é tempo de você se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluias. Glória, glória, glória. Santo é o Senhor Deus. Aleluia. O resgate da nossa salvação em Romanos 3:24. Diz aí a palavra, vamos ver aí Romanos 6:3-24. Santo. Vamos comer das doçuras. Da gordura. Como diz lá em Isaías 25. Aqui, toda a igreja lendo junto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olhe bem, sendo justificado pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificado. Justificado sem dinheiro, justificado sem pagamento próprio, justificado sem merecimento próprio. Nós fomos o quê? Por meio da justificação. Estamos justificados pela a graça de Jesus, pela graça do Senhor. Aí sim nós recebemos a redenção que há em Cristo Jesus. Fomos redimidos pela redenção. A redenção não está nos meus méritos. A redenção não está nos meus feitos. A redenção não está em mim, porque eu sou ineficiente. Os meus feitos, as minhas obras, isto nada seria diante do terrível pecado que estava sobre a minha e a tua vida. Agora, pelos méritos de Cristo, mediante a graça, sem pagamento próprio, porque Jesus pagou no meu lugar. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou pelos meus e os teus pecados. Aí, pela graça, nós somos salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Vamos aí ligeirinho em Isaías 46, versículo 22 e 23, rapidamente. Não quero demorar, hein? Jesus, eu preciso acabar mais cedo, viu, Jesus? Preciso. Ligeirinho, Isaías 45, verso 22 e 23. Pronto.
Está aí? Todos juntos lendo? Olhe para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, todos os termos da terra. Aqui eu vejo um salmo profético, ou seja, uma mensagem profética por meio do profeta Isaías, profeta messiânico. Então aqui está se referindo a Jesus no Monte da Caveira, no Monte Calvário, lugar da caveira, que como Jesus, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, no alto da caveira, e acontecerá que todos que olhar para ele serão salvos. Quem invocar o nome dele será salvo. Pode perceber que aqui é uma mensagem salvífica nessa noite, que nós necessitamos ouvir a cada dia para alimentar a nossa esperança, para alimentar a nossa fé, meu Deus, para alimentar a nossa alegria, nutrir a nossa fé. E o Senhor diz: olhai para mim, todos, e serão salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque eu sou Deus. É o grande eu sou que está afirmando. Então, quando ele diz assim, olhai para mim, mas não é só no termo da salvação eterna. Deus, Ele nos salva de tão grandes males. Ele nos salva de tantos perigos. Ele nos salva de tantas situações difíceis. Ele nos arranca por cima de alguns laços, de algumas armadilhas que Satanás quer colocar a igreja. Satanás quer colocar o cristão. Muitas coisas acontecem nessas vidas. É o que? Livramento. É salvação. E o que é salvar? É tirar de um lugar de risco para colocar em um lugar de segurança. É te arrancar do abismo. É lhe tirar de uma depressão. É tirar de uma ameaça de morte. É lhe tirar daquele mal que o inimigo projetou. É repreender uma doença no seu corpo. É repreender uma depressão. É repreender o mal que o diabo lançou no teu casamento. Que o inimigo intentou contra um atentado contra a sua vida e contra a vida dos teus. O Senhor todo momento está nos salvando. Aleluia. Olhai para mim em todos os termos da terra. Aleluia. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É o próprio Deus quem está falando, afirmando, está nos assegurando isso. Então não há outro Deus além do Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Oh, louvado seja o nome de nosso Deus. É preocupante, igreja. Na verdade, eu estou fazendo uma breve reflexão essa noite para a igreja. É muito preocupante. Deixa eu falar para vocês. É muito preocupante quando a gente vê algumas experiências de alguns pastores e a gente lê bastante coisa interessante acerca de muitas situações nos nossos dias. É muito preocupante quando um cristão, para levantar a autoestima dele ou a autoestima dela, ela tem que buscar coisas materiais, se apegar com coisas materiais. É muito preocupante quando eu vejo alguém me dizer que para levantar a autoestima, ela tem que ir lá para arrumar a sua sobrancelha. É muito preocupante quando eu vejo alguém dizer que para essa pessoa estar bem, ela tem que ir lá comprar alguma coisa. Seja o que for, mas ela tem que comprar alguma coisa para poder se sentir bem, ou ela tem que se produzir de alguma maneira para poder levantar a autoestima dela. E eu pergunto, aonde está a graça?
Alamanderrace cantarábia. É muito preocupante, meus irmãos. Porque se a alegria do Senhor é a minha força, significa dizer que eu não vou, tu não vai deixar que a tristeza nos domine. Quando fala que a alegria do Senhor é a nossa força, é você não se render à tristeza. É você não se entregar, é você não se prostrar diante das adversidades. É isso, irmãos. Quando o Senhor fala para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta. Quando Paulo fala, se é que eu tenho que me alegrar em alguma coisa, me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. O que é isso? O que é isso que esse apóstolo fala? Se é que eu tenho que me exaltar, me gloriar em alguma coisa, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Disse assim: esse homem está doido. Se gloriar nas fraquezas, que negócio é esse aí? Não, entenda a interpretação. O que o apóstolo está falando, irmãos, ele está dizendo o seguinte: eu não vou deixar que as fraquezas me dominem. Entenda a interpretação da palavra. Eu não vou me render às minhas fraquezas. Eu não vou me entregar aos meus pontos fracos. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Então, se eu não aceito, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as fraquezas, eu vou pegar a angústia, eu vou jogar ela lá embaixo e vou dizer: ei, graça está em mim, pode se manifestar, porque aqui quem manda é a graça, quem manda aqui é Jesus, não é a tristeza e não é a adversidade. O que tem que sobressair na sua vida é o poder de Deus. O que tem que se sobressair dentro de mim é a minha fé e a tua fé. Isso tem que estar em alta. É isso que me dá autoestima, irmãos. Então eu fico a meditar. Tem momento que eu fico ali em silêncio. Mas meu Deus, está tendo uma inversão de valores, está tendo uma inversão de valores, de interpretação, de vocabulário. A coisa está invertida. Parece que estão lendo agora a Bíblia, parece que de ponta cabeça, parece que não sei como que é, parece que estão virando ela assim e estão lendo ela de cabeça para baixo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Pior ainda é quando você está conversando com alguém que tem determinada posição em uma igreja. E eu pergunto: e essa pessoa está dando o que para as ovelhas mesmo? Que tipo de capim? Será que eles estão mesmo aí como os egípcios? O Egito alimenta as ovelhas com lixo. Vocês sabiam disso? O alimento que as ovelhas, que os egípcios, que os pastores egípcios do Egito alimentam as ovelhas é com lixo. Leva as ovelhas para pastar no lixo. Será que é isso que ele está vivendo? Alguns estão dando lixo para as ovelhas por aí, porque se não tem nem para eles, se não tem graça mais na vida deles, se para eles estarem bem, tem que se apegar a coisas, tem que ter coisas materiais, né? Para ficar alegre, tem que conseguir comprar o carro do ano, o carro importado. Tem uma que eu vejo, assim, não conheço pessoalmente, mas conheço alguém que congrega com essa pessoa, não é no estado da Bahia. Na Bahia não tem isso, aqui em Alagoinha também não tem isso, não. Só tem lá para esse lado onde eu ouvi essa informação, né? Que tem uma apóstola que, para poder estar bem feliz, então o que acontece? Ela tem que ter coleção de bolsas. E tudo bolsas caras. E teve um momento que uma determinada ovelha achou de comprar uma humilde bolsa para presentear essa líder. Uma bolsa que não era de marca, que a moça só gosta de marca folha seca. Se não for folha seca, ela fica brava com as ovelhas. E aí uma ovelha desavisada, coitadinha, humilde ovelha, comprou uma bolsa que não era folha seca. Era verde. E a verde não deu boa. Meu Deus, ela humilhou essa moça assim. É isso que você dá para a sua líder? Uma bolsa dessa que não é marca folha seca? Então, essa pessoa para estar feliz tem que ter a bolsa, combinando com, não que seja errado ninguém se vestir.
Eu aqui sou meio piradinho. Uma hora eu estou de um jeito, outra de outro. Não se preocupe com isso, não. É desse jeito aqui. Vamos nessa pegada, como diz aí o nosso Luquinhas. Eu que sou meio atrapalhadinha assim de vez em quando. Uma hora eu estou com o cabelo assim, outra hora a unha está de um jeito, outra o sapato de outro jeito. Não se preocupa, não. Deixa aqui. Entendeu? Não é errado ninguém se vestir bem. Mas desde quando isso não ocupe o primeiro lugar da graça.